As marcas estão passando por uma transformação, às vezes silenciosa, mas profunda. O que antes era sinônimo de produto e publicidade, hoje envolve propósito, responsabilidade e relacionamento. Como as empresas estão se preparando para um público cada vez mais exigente, conectado e consciente? É o que as nossas convidadas de hoje vão nos dizer. Que a gente já sabe a resposta, mas tem que fazer. As marcas como conhecemos hoje se mantêm nos próximos anos? Como é que vai ser essa relação delas? É isso que as nossas convidadas de hoje vão tentar nos elucidar, né, que é um papo hoje sobre como que as marcas, quais os desafios das marcas, na verdade, para se manterem relevantes nos próximos anos. E, para isso, hoje eu recebo daqueles episódios que quem me acompanha aí há mais tempo sabe que eu adoro, que é uma mesa 100% feminina. Então, comigo hoje no Fala Mercado, Anne Miller, que é diretora de atendimento e novos negócios na ProTarget, e a Gabriela Bordatti, que é jornalista, fundadora e diretora criativa da Terra Studio. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Prazer estar aqui com essa dupla maravilhosa. Voltando, né, Gabi? A Gabi esteve conosco lá nos primórdios, lá, quando aqui tudo era mato. Neste programa. Neste programa Tudo Era Mato, a Gabi esteve conosco falando de inovação. Quanto já. tempo isso? Olha, 2 Gabi, anos? acho que 2 para 3 anos já. E a Anne estreando, então, no Fala Mercado. Estreando, adorando. Bom, meninas, como neste programa o protagonismo é do mercado, vai ser tudo com vocês. Eu tô aqui só para fazer Só vocês mediar, falarem. Só para mediar. Facilitar. Preparadas? Preparadas. Bora. Então ver vamos se a gente nessa. consegue responder essas perguntas complexas. O futuro, né? O futuro, quem sabe, né? Aqui a gente brinca que a gente faz um exercício de futurologia. Que é isso, é tentar pensar em alguns prováveis caminhos. E hoje a gente vai falar sobre o futuro das marcas, né? Então, antes da gente falar de futuro, vamos falar de presente. Queria entender com vocês, ouvir um pouco de vocês, como na opinião de vocês está o nosso panorama hoje, o nosso cenário atual das marcas, como que estão essas relações, como que elas estão se movimentando, se comunicando, especialmente, na visão de vocês. Quem começa? Eu fico pensando de falar sobre o nosso cenário atual do mundo também, porque eu acho que muito do cenário, ele influencia as marcas e as pessoas também. Então, a gente vive hoje, né, esse mundo complexo de policrise, são várias crises nos atravessando ao mesmo tempo, é a crise de confiança, crise de democracia, crise climática, que não é crise, é uma mutação, a gente tem que aprender a viver, né, com essa nova questão climática aí, se colocando aí pra gente, a gente viveu a enchente também, e eu acho que as marcas, né, nesse papel, a gente fala muito sobre a relevância. Antigamente era como se diferenciar no mercado, hoje é como fazer a diferença no mundo. Porque não é mais um mundo onde os governos ditam as regras, eu acho que as pessoas também. E a gente viu também na enchente como todo mundo precisava ir para frente para fazer a diferença, né? Como a gente tem capacidade de se auto-organizar também, exatamente. Né? E eu acredito muito nisso, assim, que as marcas relevantes, que vão manter a relevância, elas vão estar fazendo a diferença de alguma forma. E muito se fala, né, em outros ambientes, talvez não aqui ainda, né, dessa era pós-marca, quando a gente vai para fora, vai para o SXW, ele estava lá também, quando vai falar de relevância, o que é a era pós-marca, né? São esses movimentos que criam as marcas, não ao contrário, a marca vai criar um movimento. A gente tem um exemplo aqui no Brasil que é a Reserva, que, compre uma camiseta que você vai estar ajudando a doar pratos de comida, né? Então, existe um propósito por trás dessa marca, porém, a pessoa tem que ali comprar uma camiseta que não é barata, é cara, e ali ela vai estar sentindo que ela vai estar ajudando uma causa. A era pós-marca é justamente o contrário, é um movimento que começa a acontecer e disso uma marca. Eu gosto de dar um exemplo muito bom de uma marca argentina de óculos, que chama Bond Eyewear, que é muito legal. Eu conheci, acho que até o case deles, se não me engano, foi em Austin. E eles criaram um movimento de tirar plástico
no Rio da Prata, na Argentina. E com isso, fazer óculos do plástico que vinha de lá. Então, todo mundo que levar plástico, né, garrafa PET, para essa loja ganha desconto no óculos. Então, surgiu esse movimento, né, da importância de tirar, de limpar o Rio da Prata e aí vem essa marca, né, que é feita de óculos de plástico. Então, eu gosto muito desse exemplo, assim, porque de pensar que ela tem uma importância, uma relevância muito mais do que, vou comprar aqui e tu vou dar um prato de comida. Adianta, sabe? Eu fico pensando, não tirar o mérito da reserva, que tem um trabalho muito legal, mas de que forma a gente... E não também querer ser uma ativista, agora eu tenho uma marca, eu preciso... Claro, a marca precisa dar lucro, precisa ser sustentável, né, para todos, mas de que forma essa marca pode ajudar a melhorar o ambiente que a gente está vivendo, né? Eu me lembrei agora, Gabi, te ouvindo de um episódio lá em Londres, quando eu morei na Inglaterra, enfim, bem mais de 10 anos atrás. A gente ia lá, né, naquele mercadinho todo dia comprar meu leite, as minhas coisas, e eu esperava pegar uma sacolinha, né, sacolinha de plástico. E eu lembro que ela olhava pra mim, assim, atendente, e dizia, você realmente precisa desta sacola? E eu falava, gente, claro que não, né, e colocava o leite e as coisas dentro da minha bolsa, ou lembrava de trazer na minha própria mochila, né. E quando eu voltei pro Brasil, eu logo, assim, foi um dos grandes baques, foi essa questão, né, da sustentabilidade, assim, isso que acho que era 2009, 2008, imagina. Que eu fui lá e falei, não preciso da sacola. Não, mas leva a sacola. Né? E a atendente da farmácia, enfim, insistindo, não, mas leva. Mas era assim, tipo, um medicamento pequenininho que, né, cabia em qualquer bolso. Então, acho que essa inversão mesmo, né, mas de cultura, pego super a carona no que tu disseste, assim, de uma cultura que vem... muito em todos os aspectos de fazer a mudança, né? Então no comportamento ali, acho que a marca hoje, e a gente vê nos grandes cases, assim, as marcas que reverberam ali no atendente, né? Que nascem às vezes do movimento do consumidor, que nascem na tendência, do TikTok, se for, enfim, alguma questão mais de moda, etc. Mas também que nasce desse propósito muito grande, dizer, não, você precisa ou não da sacola, né? Patagônia e tantos exemplos, a Patagônia, né? É maravilhosa, assim, é outra aqui. Né? Que são, né, genuínos. Eu acho que passa por aí. O futuro das marcas passa por a gente fazer a diferença mesmo, né, no mundo. E se não forem as marcas, porque olha só, tu mudou uma percepção tua, né, de cultura com uma empresa, né? A partir de uma empresa. Olha isso, o poder que tem. Daí tu chega no Brasil e pensa, não, eu não vou precisar dessa cola, porque lá eu aprendi, né? Então eu acho que outra organização, ou que outra entidade, em que momento pode ter uma mudança de fato de cultura, se não a partir de uma empresa que tu consome. E muito se fala de comunidade, né? Hoje sim, a gente fala de comunidade a gente tem que criar uma comunidade no entorno da marca. Olha o que é Olímpicos, é um super exemplo do que eles fizeram. Eles viraram de uma relevância incrível, de uma marca que era até, talvez, vergonha de usar porque era nacional. Antes todo mundo queria um Nike, né? Um tênis Adidas, enfim, de fora do país. E olha que eles embaixadores, na verdade, de um estilo de vida, né? Total. Além disso, é daqui, é brasileiro. Então, além de tudo, ele tem essa ideia aí, acho que impressa de pertencimento, é do Brasil, tem menos impacto, tem uma pegada ambiental menor, porque, né, tu tá comprando daqui, tu tá gerando emprego próximo de ti. Então, tem tudo isso que a gente tem que começar a pensar. E acho que as marcas têm esse papel, assim, de poder fazer divulgar isso, assim, de disseminar essas informações de cultura mesmo, né? E pegando esse gancho, né, Gabi, acho que a gente olha para as marcas, às vezes pensa como publicitários, enfim, jornalista, que papel é esse nesse, né, mundo super capitalista, que é o sistema que, né, que, enfim, deu certo ou não deu certo, mas está aí. É um papel mesmo da publicidade, ela se impregnar na cultura, mas como agente mesmo de mudança, né, porque a gente vê às vezes a literatura, as artes, né, se a gente vai para a política mesmo, tudo parece tão, às vezes, distante, né, da massa, da maioria, para penetrar nesses espaços, para realmente conseguir participar. E a publicidade chega ali no dia a dia, né? Chega ali no teu espaço de consumo, chega nas conversas, né? Do que a gente se identifica, como a gente inclui as pessoas, como exclui também. Então, como foi, né? E como pode ser diferente se, de fato, a gente se apropriar disso, né? Se apropriar de levar mais perto das pessoas, né? A mudança através das mensagens, das narrativas
narrativas das marcas. Total, e mesmo que pulverizado, porque hoje com as redes, né, a gente consegue chegar naquele público menor, né, com o micro-influenciador. Eu ia dizer menor, mas mais relevante, mais assertivo. Que vai fazer a diferença para aquele público, né? Então, acho que é pensar sobre isso. E nós, aqui como bastidores das marcas, também pensar, né, agências, produtoras de conteúdo, vídeo, enfim, pensar como regenerar essa narrativa, porque acredito que o Brasil tem muito ainda para fazer com relação a essa cultura, essa mudança de paradigma mesmo e mudar esse status quo, eu acho que está impregnado, assim. Acho que vem muita coisa legal, a gente já vê muitas empresas que de fato têm esse cuidado. Bom, a gente vê muito de ESG, a COP vai acontecer no Brasil e eu tenho certeza que depois disso vai reverberar muita informação, assim, sobre como fazer diferente, o que eu posso fazer para melhorar, sabe? Não é balela o ESG, né? Pensar o impacto da tua empresa naquela comunidade, cuidar das pessoas que estão ali dentro, no entorno, né? Cuidar no meio ambiente no entorno. Se cada um puder fazer, né, como empresa, como marca, um pouco, imagina, tem empresas que têm quantos mil colaboradores, é quase uma cidade, então... E nós, como esses agentes também de fiscalização, de mudança de discurso, né? Daí para mudar como o mindset. portal coletiva também, né? Falando desse mercado de comunicação. Exato. Acho que os nossos profissionais, não apenas como formadores de opinião, mas como propagadores, né? Como caixas de ressonância de um comportamento que precisa ser diferente. Eu não gosto de falar militante, porque vem com toda a coisa assim meio, né? Politizada já. Politizada e meio, esqueci a palavra, guerra, sabe? Não é pra ter essa questão do embate, mas de ser ativista ou o entusiasta de algo que, gente, tem coisas que precisam acontecer para o mundo ficar um lugar melhor. E não é papo de nenhum espectro político, é algo que a gente está vendo, né, no nosso dia a dia. Então, de que forma a gente pode ser agentes da transformação, né? Eu acho que muito a questão da enchente mudou. Eu não sei o que mudou minha vida total, assim. Parece que eu estava adormecida em algo que eu sentia já, assim, com relação bom, todo jornalista, né, muito vai para a faculdade para quero mudar o mundo. E quando vê, na verdade, temos que mudar a nós mesmos primeiro. Sim. Mas, sim, existe esse ideal, essa vontade de fazer diferença, né, de ser idealista. E aí vem a enchente, tu vê, pensa, meu Deus, está tudo errado, estão avisando, estão falando sobre isso e a gente está negando desde o ano que eu nasci, 85. Tem um vídeo no YouTube, inclusive, do Carl Sagan falando no Congresso americano sobre o aquecimento global e tudo que poderia acontecer com relação à enchente, né, as mudanças climáticas e tudo mais. E chegou na nossa cidade agora. Sim. O que a gente faz para transformar? Acho que não é só cobrar dos governos, as empresas também. E os cidadãos, né? Mas assim, a gente está falando, por exemplo, de questões sociais, questões climáticas, questões socioambientais. Tem a tecnologia também, né, que modifica muito esse comportamento e que vem ditando algumas regras, inclusive, no mundo das marcas, especialmente. Então, queria ouvir de vocês o que vocês acham quem são esses agentes de transformação quando a gente fala do mundo das marcas, né? O que interfere no posicionamento, na comunicação, no relacionamento, no propósito de uma marca? Não, pegando carona ali também ainda no que a gente falou, né? A Gabi estava trazendo as grandes transformações do mundo, né? Acho que começa pelas pessoas, né? Cidadãos, pessoas mais conscientes, com mais acesso à informação, e a informação desde, né, da bolha, do boom da internet, democratizou. Todos temos voz, todos podemos falar, né? Ok, há contradições, mas, né, tem também as grandes big techs, quando a gente vai num palco lá como o SXSW, né? A gente vê as gigantes e ali os pequenos ganhando espaço, mas a gente sabe aí a protagonismo das gigantes, mas ainda assim acho que a democratização mesmo da voz, né, das pessoas poderem falar mais, inevitavelmente as empresas precisaram escutar, né, e antes não escutava, né, a gente precisava editar e... Era de baixo pra cima. De baixo pra cima total, né? Então eu falo sobre isso em algum momento aqui, elas estão dando spoiler do meu roteiro. Aliás, de cima pra baixo. Então acho que um dos grandes agentes da mudança mesmo são as próprias pessoas, né, esses
movimentos que a Gabi estava falando antes, a tecnologia, né, é inevitável. A agência Protarget tem 43 anos, mais velha do que eu. Deixa claro, eu brinco. É mais velha que eu. E a gente pensa, gente, quantas coisas, né? A gente vai para produção audiovisual, para esse estúdio que antes, né, não seria tão diferente. E a gente começa a olhar quantas revoluções a gente viveu em 40 anos, né? E o que a gente vai viver agora é muito mais do que a gente viveu nos últimos 100 anos. E de uma forma muito mais rápida. Exato. Eu faço sempre uma brincadeira que é assim... temos aqui a mesma idade nessa bancada. Ou seja, assim, vamos lá, do Mirk, Nossa. pro ICQ, pro Messenger, não, da internet de escada até agora, olha tudo que a gente viveu. Mas em compensação sei lá, a gente vai falar do Instagram pro WhatsApp. O Instagram talvez não, mas assim, acho que do Messenger pro WhatsApp, o tempo é infinitamente menor, que é o que a gente, né, vive hoje, do que todo esse processo que eu falei antes, né, de mensagens instantâneas. Então, essas mudanças, elas vão vir, inclusive, num curto espaço de tempo. E aí eu fico pensando, é velocidade que a gente precisa ou é direcionamento? Também porque... tem muita coisa acontecendo. Não, velocidade definitivamente eu tenho certeza que a gente não precisa. Acho que chega, porque assim... temos bastante. E eu acho que é tentar entender dentro desse caos todo de informação e essa infoxicação, né? Para onde a gente vai. E eu fico pensando ao mesmo tempo que tem toda essa questão tecnológica e de uma rapidez e uma velocidade que sem precedentes, né? De que forma a gente fica mais humano. Sim. E aí as pessoas vão querer se conectar com cada vez mais humanos. Eu não digo nem o bot lá, que muitas vezes ele resolve a nossa vida mais rápido do que o ser humano. Sim. E o que a gente pode usar no nosso dia a dia né, de tecnologia para realmente otimizar o nosso tempo, ótimo. Ocupar o nosso tempo. Mas em que momentos a gente vai ser humano, em que momentos a gente vai usar a máquina para nos ajudar, inclusive, a ser mais humanos. Então, acho que é meio que sobre isso, assim. Porque eu sinto que as pessoas sentem quando a gente faz, já se vê muito conteúdo sobre quando é ChatGPT, tu já vê. O travessão tá ali pra dizer, né? Porque já vejo aqueles textos tudo meio igual, assim, cara, sabe? E, enfim, daí tá todo mundo escrevendo maravilhosamente bem, sem erros, né? E às vezes o erro humaniza, tem coisas que não, sabe? Então... eu acho que são mais perguntas do que respostas nesse quesito aqui, e a gente fez bem perguntas, né, Gabi? Porque eu brinco que a gente, a Anne publicitária, eu e a Gabi jornalistas, a gente estudou para fazer perguntas, né? Comunicação, isso aí. E tá do outro lado, às vezes é difícil, né? Então. Mas eu fico pensando também com relação às perguntas, e muito mais do que dar resposta sobre o futuro, é de que forma a gente faz melhores perguntas a partir de agora. Até pra gente se direcionar pra onde a gente vai, né? E eu acho que é com boas perguntas. Não é tanto com... A gente vai para o SXSW, para outros eventos, muito mais para se questionar do que sair lá com algo pronto. Né, vamos pensar nos sinais e se questionar cada vez mais para que rumo a gente está indo e será que esse é o melhor caminho, né? E todo dia fazer esse questionamento aí interno. A gente está falando de questões que... alteram de alguma forma, né, ou que interferem de alguma forma nas marcas. E aí a Anne já tinha dito, agora a Gabi trouxe de novo, não tem como falar de mudanças, de transformações de marcas e não falar, obviamente, do impacto da inteligência artificial, né? A Gabi trouxe aí o exemplo do ChatGPT, mas a inteligência artificial está já posta, ela não é mais como eu digo, ela não é uma tendência, né? Ela já é uma realidade. Ela é quase uma necessidade. Quase não, ela já é uma dependência. Ela já é uma necessidade. Somos dependentes já. Não, gente, tem pessoas dependentes de ChatGPT para fazer terapia, né? Dizem que agora, assim, eu vi uma pesquisa que os jovens o que mais usam é para terapia. Exatamente. É o maior uso do ChatGPT a terapia. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, na opinião de vocês, como que a IA interfere nessa questão das marcas, né? Nesse comportamento das marcas. A gente tem falado aqui, a gente trouxe muito essas questões sociais, esses nossos desconfortos, né? Que mexem de alguma forma com as marcas, porque isso gera um comportamento e sendo uma caixa de ressonância, né, tende a aumentar, que vai mudar comportamento, que vai mudar a necessidade da marca, enfim, é um ciclo. Mas e a tecnologia, né?
vocês já foram algumas vezes para o SXSW, por exemplo, que tem uma pegada muito tecnológica, né? Seja na concepção do evento, seja no que ele oferece em termos de conteúdo. Mas a Gabi também já deu um spoilerzinho, né? Que é assim, tá aí esse lado humano, né? Porque alguém precisa operar essa IA, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês sobre esse cenário. Para mim, o futuro é humano, total, cada vez mais. É o pós-IA, e a gente já está vivendo isso e, apesar de usar isso a nosso favor, né? Temos que usar a nosso favor e de que forma? Total, eu tive a primeira vez esse ano no SXSW e na experiência lá da realidade aumentada e na feira, né, na exposição que tu tens lá, as experiências imersivas, foi engraçado, eu fui em 4 experiências. E uma delas que me tocou para eu trazer para a mesa e falar, gente, isso foi incrível. As 4 tinham a mesma tecnologia, né, os óculos, etc e tal. E alguma me mostrou música com espaços que eu tinha que descobrir. Outra era um casal falando sobre divórcio, até aí alguns assuntos, mas usava a tecnologia para talvez trazer de novo a experiência mais imersiva de eu estar lá com este casal conversando sobre o assunto. Mas teve uma delas que foi realmente incrível, que as outras 2 eu saí antes, tá? A pessoa pode ser ansiosa. Mas não, uma não tinha um tempo. Mas não era. Será que a Anne é um pouco ansiosa? Eu achei chatas porque não tinha o humano que falasse mais alto que a tecnologia. Talvez a tecnologia estava ali era uma experiência legal, que podia estar no parque de diversões e ter essa experiência. Só que daí tinha o mundo agora eu esqueci ali do personagem, que era uma experiência que tinha uma narrativa, um storytelling, uma criatividade. A experiência da tecnologia era incrível, que tu estava nesse mundo, que tinha sido um astronauta chegou nesse mundo para colonizar esse planeta, tá? Esse planeta. E lá vivia um senhorzinho com seu cachorro. Enfim, e ali começa muitas coisas a acontecerem, e eu estava lá, tipo, nesse planeta mesmo, né? Tanto que eu comecei a andar pela sala, né? Porque a gente podia desbravar, em termos de tecnologia era realmente incrível, porém tinha uma ideia incrível que me levou a ficar muito conectada em 25 minutos até o final. E o que estava por trás? Humano total, Gabi. Não, e mais uma coisa, storytelling, que aí tem outra coisa. E super humano, que história a gente conta? Que história a gente conta, né? Como é que tu empacota a tua marca e tem que ser real, né? Tem que ser... Porque assim, tem que transmitir confiança, coerência e tem que fazer sentido, porque as pessoas estão conectadas. A gente está vivendo, além de tudo, uma crise de sentido. As pessoas estão se sentindo vazias, tanto que vão para um clube de corrida, sabe? É uma coisa assim, pertencer, né? Tudo é sobre pertencimento. E aí... Isso aí mostra muito o nosso comportamento atual. Sim. É muita coisa nos deixando vazios, né? Sem sentido. Então, se tu não tem algo que seja realmente... que mostre confiança, acho que não faz sentido. Tanto que tu saiu antes dos outros. Quanta coisa tem... Assim, que eu perco a esperança na humanidade, às vezes, tanta empresa saindo, daqui a pouco não vão durar também, sabe? Porque não faz nenhum sentido. Vou botar óculos, tá, mas e aí? Pra quê? Sabe? Tanto que, quanto tempo faz que tem o óculos? Sim, né? sem dúvida. E agora veio da Ray-Ban, que é muito legal, que tu já faz a foto ali na mesma hora, né? E já vai pro teu celular, é incrível. Então tem coisas que, de fato, né, melhoram a vida. Acho que a gente tem que avaliar as escolhas que a gente faz mesmo. Por exemplo, que ótimo que tem agora, estão muito caros ainda, mas os fones com tradução, né, instantânea, automática, enfim, em tempo real. Mas isso é ótimo, que bom. Eu estava lá, não sei, a minha mãe estava no interior da Turquia e teve que ir para o hospital com a minha tia e ela não falava inglês, né, menos ainda turco. E que legal, eu dou um play, né, na época ela usou o Google Translator e consigo me comunicar com os médicos no interior, na Capadócia. Porém, isso é ótimo, que bom a tecnologia. Agora, esses tempos a gente estava discutindo, a gente está fazendo vários IADs lá na agência. Briefing, tá? Redação de briefing para a criação, para o time de redação, para os designers. Gente, ótimo que a tecnologia nos ajuda a narrar a reunião e eu posso olhar para o meu cliente ao invés de ficar lá atrás do meu computador redigindo a reunião. Isso é perfeito, né? Ali. Agora, taking notes. Agora, escrever um briefing, então eu comecei a avaliar briefings com a ajuda do ChatGPT. A gente assina, tá? Inclusive, por enquanto, pra gente, né? A IA nos trouxe mais custos, por enquanto, do que redução de custos. A gente assina
ainda várias, né, ferramentas pagas, etc. A gente brinca, opa, por aí a gente está usando mais tempo para criatividade, mais tempo para planejamento e talvez menos tempo na edição de imagens em alguns momentos. Mas o que eu vi? Gente, eu tenho que parar e revisar esse briefing, porque não dá para vir assim. Se a gente começar a entender que onde eu tenho que colocar inteligência, que é, né, passar aí uma mensagem que todo mundo possa interpretar, entender o caminho que vai criar uma campanha, um roteiro, eu não posso usar ela para tudo. Então acho que é muito sobre... Ele tem que ser o teu co-roteirista, o teu co-criador, tu tem que estar junto para, né, óbvio. E quando precisa dar o teu olhar. Mas eu acho que... E saber fazer a pergunta e o prompt certo, e tudo é sobre qual é o embasamento que tu tem para estar conversando com a máquina. Exato. Teu inventário, né, os teus cruzamentos. Não, até agora, né? Isso e também me preocupa com as gerações que vêm aí também, né? Porque até agora a gente leu bastante, a gente se comunicou muito bem, a gente tem repertório de arte, de cultura, foi a museu e agora, daqui para frente, é continuar fazendo a mesma coisa para que a gente consiga, né, transitar nesses meios entre tecnologia e o analógico. Escolher o que vai deixar para a tecnologia resolver para nós. Porque nós, os seres humanos, são seres criativos e não produtivos. A gente inventou essa que a gente tem que ter, nosso dia tem que ter, né, muito mais de 12 horas para a gente resolver a nossa vida, do trabalho. Mulheres então. Mulheres barra mães, então. Terceiro, quarto turno e assim por diante. Eu acordo assim, hoje eu acordei às 4h30 porque perdi o sono, mas assim, 5 da manhã eu já estava de pé, já resolvendo a minha vida, trabalhando. Quando elas acordam às 7, parte do meu dia já está resolvida. Então, assim, eu tenho que ser produtiva, mas aí de que forma eu boto as tecnologias para me ajudar? E hoje, óbvio. Só que ao mesmo tempo a gente fica pensando, tá, mas eu estou usando meu momento para criar e ter o ócio criativo ou estou botando mais coisas no meu dia porque hoje eu consigo otimizar tempo? Tá. Eu respondo na segunda opção, fácil. Tudo é o capitalismo selvagem, né? A gente pode também regenerar. Não que o capitalismo seja ruim, mas o capitalismo precisa ser regenerado também, pra gente pensar no nosso tempo. Querendo saber o seguinte, vocês deram um spoilerzinho aqui da minha próxima pergunta no roteiro que diz o seguinte. Houve um tempo em que as marcas tinham uma relação unilateral com o consumidor, que era de cima para baixo, ou seja, top-down. A marca determinava como seria especialmente este comportamento e não existia uma exigência do público, ou pelo menos ela não tão direta. Hoje, não podemos mais falar sobre isso. Hoje, na verdade, existe uma via de mão dupla, né? Especialmente um mundo aberto pelas redes sociais, acelerado pelas redes sociais nessa relação de consumo. Como é que vai ficar essa comunicação daqui para frente das marcas, considerando que o cenário já é esse de uma via de mão dupla? Como é que vocês acham que as marcas vão se comportar em referência ao que o público espera desta marca, que são questões, que tem questões sociais, que tem questões tecnológicas, que tem questões de urgência, né? De urgências. Urgências que se sobrepõem, que nos atravessam e que aí as pessoas começam a pensar, de quem eu vou consumir? E eu fico pensando que o presente também é não só o futuro, né? Porque eu acho que o futuro é total, mas o presente já de cocriação. A gente fala das comunidades de marca, as marcas estão cocriando com com a sua comunidade, com o seu consumidor. Então, é muito bom eles poderem ouvir, porque são aquelas pessoas que vão consumir. Então, eu acredito muito nisso. E eu acho que o consumo local vai ser algo, assim, muito tendência, justamente por toda a questão ambiental e de sustentabilidade. Que bom, né, que a gente vai poder consumir. E quanta coisa legal tem. Porto Alegre, gente. Caramba. E o brasileiro, né, de novo eu lembro da época que eu morei fora, já tinha muito isso. Não só os brechós, os second hands, mas as marcas locais. E o brasileiro sempre teve essa síndrome, né, do cachorro vira-lata. Por que isso? Claro. Cara, tem coisas então, incríveis. E sim, a gente vai ter que pagar mais, porque o que vem da China é muito barato, mas aí a que custo? Né? Há um custo ambiental gigante. Preço. Há um trabalho escravo. Talvez não esteja sendo, né, que estão fazendo vistas grossas, porque tá... Eu não quero pertencer a esse tipo de coisa, eu não quero ser né, cúmplice disso, né? E tu imagina se a Gabi, se a Márcia, se a gente vai reverberando isso, né, em dezenas e centenas de milhares, faz a diferença. Aquela coisa, né? Muitos fazem a diferença, né, de consumir. Às vezes eu penso também, criança, né, a gente tem tanta coisa volátil que eu compro, é uma fantasia, não sei. Mas aí tu entra numa Renner,
tá? Olha a Renner, que é um case gaúcho nacional, incrível, mão de obra brasileira, produção aqui. E super preocupado com os tecidos, com, né? Isso. Então a gente pode fazer escolhas, né? Hoje, o nosso país, com seus 200 milhões de habitantes, com essa indústria enorme que a gente tem em várias indústrias, né, em vários segmentos, a gente tem opção, né? Não faltam opções para a gente fazer substituições, talvez pagando um pouco mais, ou então... Claro, a gente está falando também para pessoas, né, com privilégios, obviamente, sim, mas claro, de que forma isso aí nivela o mercado por cima também. Tu vai estar gerando emprego, a renda vai estar melhor. Eu sempre fico pensando como escalar tudo isso. E daqui a pouco essa pessoa que está lá na ponta também fazendo esse produto, ela vai ter mais condições também de consumir de algo que seja bom, que durável, né? E que não vai estar contribuindo para algo que, né? Que seja do trabalho que tem vistas grossas lá para o trabalho escravo, ou que seja, né, uma questão que vem de muito longe até chegar aqui, porque é muito mais barato. E é interessante porque essa necessidade não é necessidade, mas essa visão de que tudo que vem de fora é melhor. Isso é muito brasileiro e isso é muito porto-alegrense também, né? A gente fala do síndrome do cachorro do vira-lata, né? Não apenas no consumo de marcas, mas no consumo de conteúdo, por exemplo, né? Sei lá, vem um palestrante de fora, lota um evento. Vai convidar os nossos aqui, os gauchinhos, vai ter o mesmo número de pessoas nesse evento? Provavelmente não. Eu fui para um evento agora em São Paulo, um evento global com gente de 80 países, foi muito legal. E tinha um cara do Irã, que por acaso foi uma criança refugiada que acabou indo morar no Canadá com a família. Lá ele se fez a vida dele, ficou super bem, tinha uma startup, veio morar no Brasil. E ele não entendia porque que tinha muito brasileiro muito qualificado morando fora. Ele falou, gente, o que acontece com o Brasil que as pessoas estão saindo do Brasil para morar fora? Eu vou para o Brasil, então. E ele veio, mora em Floripa, sei lá quantos anos, e lidera uma entidade lá de startup, tem uma empresa dele de tecnologia, e enfim, está fomentando o mercado aqui. E eu fico pensando sobre isso, quantas pessoas incríveis, né, talentos que a gente perde, também porque o Brasil não dá, talvez, as condições que deveria. Então, assim, talvez não, com certeza. Mas e se a gente ficar, né? Se esses talentos ficarem e devolver, né, tudo que... O que acontece com o país, né? A gente fala isso muito na questão do mercado publicitário, né? Especialmente o publicitário, na verdade. O jornalístico também, mas acho que o publicitário tem um pouquinho mais... disso, assim, que é a gente exporta muito talento, mas a gente retém pouquíssimos. A gente consegue tornar o nosso mercado pouco atraente para nós mesmos. Em compensação, os olhos do resto tá para cá querendo essa mão de obra. Mas a gente... esses talentos, na verdade... Eu queria pegar um outro gancho, gurias, que é assim... A gente falou essa questão de... Isso as marcas, aliás, desculpa, os consumidores vão exigir das marcas esse localismo, esse propósito, essa outra postura, né? E do outro lado vem aí um outro público também, né? A gente estava falando antes das nossas crianças, temos filhos, né, da mesma idade. Hoje a geração a geração Z já é consumidora, com questões muito peculiares, inclusive, né? Mas se a gente olhar para o futuro, como a gente está falando aqui, a Alfa está, há 10 anos de ser 15 anos de ser consumidora. Sim, daqui a pouco, acho que 2020, ano que vem, a gente vai ter a geração Z vai ser a maior faixa de consumidores, né? Então, a gente está vivendo hoje com 4 gerações também, então... Simultâneas, né? Como é que a gente atende a todos? Porque também tem a economia prateada, que as pessoas não estão dando muita bola, e quantas oportunidades a gente tem para essa geração de idosos, né? Que estão sedentos por marcas que os escutem também, porque... Porque não olham para eles. Não olham para eles. Todo mundo fica preocupado com as que vêm aí, e aí, como é que a gente equilibra vivendo o mundo com 4 gerações diferentes? Então, é bastante complexo e vai exigir bastante, assim, de... E eu queria ouvir de vocês exatamente isso, assim, que é... a geração alfa, né? Ou seja, os nossos filhos também vão consumir ali na frente. Como que as marcas vão se comportar tendo que atender
não vai atender, né? Mas vamos pensar que deveria. Públicos diferentes, com exigências diferentes, necessidades diferentes, comportamentos diferentes mesmo, né? Como é que vocês acham que as marcas vão fazer essa interlocução com esses públicos diferentes? Eu ainda não sei como eles vão ser. O que tu fica pensando? Vocês não ficam pensando que os nossos filhos vão ter profissões que ainda não existem? Ah, não, isso com certeza. Eu me pego pensando o tempo todo, assim, né? O que o Pedro vai ser quando crescer? Talvez não exista ainda. Não existe ainda, a gente vai ter que ser o facilitador desse momento bem difícil também. Mas sabe que outro dia eu li uma pesquisa sobre as marcas que a geração Z mais confia ou se identifica, eu não lembro agora qual era o critério, as marcas preferidas talvez fosse o que mais consome, mas bem recente. E o que eles estavam mostrando, gente, eram quase todas as mesmas marcas que a gente consumia. Daí era ali, com exceção de YouTube, que era uma das marcas entre as 10 ou 5, daí tava lá Coca-Cola, os salgadinhos, McDonald's, Cheetos, as marcas mais conhecidas. Eu falei, caramba, mas parece as marcas dos anos 90. Daí tinha o YouTube no meio, o Netflix, mas de marca de bem de consumo final, assim, era tipo as mesmas, assim, né? A Nike era... Ok, isso é a geração atual. Mas eu vejo, assim, eu também fico me perguntando, mas eu vejo meus filhos, assim, eles, de fato, muito influenciados pela... Talvez menos, porque lá em casa, filha de publicitário, ela tem suas restrições com o consumo, né, de algumas mídias, de alguns... O YouTube é um que eu... YouTube lá em casa não... Já bani também. Não temos também. Mas assim, eles olham futebol, são doidos por futebol. E do nada, eles vieram dizendo, mamãe, agora eu vi que a chuteira é essa. E eu, caramba, onde é que ele viu? Ele não vê comerciais abertos na televisão. Então assim, eu comecei a olhar algumas coisas tão, tipo, mais do mesmo, sabe? Não, mas isso eu também olhava para que daí eu vejo, assim, que algumas questões de fato, que eles se relacionam com que eles se identificam, né? Seja futebol, esses grupos, né, de pertencimento, de tribos, comunidades. Essas comunidades. Mas eu vejo também muito mais plural, né? A Helena transita agora do K-pop lá, do coreano. Os coreanos estão em alta, minha gente, é impressionante. A minha sobrinha tá nessa idade. De fato é plural, universal, global, mas isso também já era, né? Eu fico pensando nos anos 90, quando eu era pré-adolescente, enfim. Então, o que vai mudar, né? Parece que uma consciência maior mesmo. Eu acho que leva para o que a Gabi disse antes, né, Anne, que o futuro é mais humano. E se a gente a gente já tem essa consciência com os nossos, com a geração alfa, desse consumo mais consciente da tecnologia, talvez seja porque o futuro é mais humano mesmo. Mas eu acho que tem os dois movimentos, né? Tem um movimento que está só indo com a tecnologia, enlouquecendo. Não sei se vocês estão aí em comunidades escolares também, etc. Não, que só, tipo assim, 6 horas de telas por dia, umas coisas loucas, né? Eu li a Geração Ansiosa para me dar um guia, embora eu sempre fui um pouco, assim, né, avessa, pensando que, tipo, a gente lê muito em casa. Será que eles vão ler também? Só se eu criar o hábito. Então a gente fez uns desafios, tipo, a gente vai criar o prazer da leitura, né, desacelerar se a gente criar o hábito. Então começou, mas tem um movimento, tem esses contramovimentos, acho que o analógico humano, né, em equilíbrio com o digital, com o virtual, mas ao mesmo tempo tem uma galera só indo, né, como acho que em todas as gerações, né, só indo muito rápido com as tendências, sem pensar muito sobre, né? E eu vejo também um cansaço digital muito forte, assim, pra todo mundo. Eu não sei vocês, mas chega um momento, eu já bloqueei, porque quando tu sai do WhatsApp, resolver alguma coisa, tu já tá ali scrollando no Instagram. Total. Eu já botei uns bloqueadores ali pra eu não ficar... Quando eu vejo, meu Deus, passou, sabe? E é muito inconsciente. E ficar um pouco... Porque realmente cansa a mente, né? Muito... E tu não tá absorvendo mais, né? Tanto conteúdo. E a gente consegue ver esse cansaço nas crianças, né? Isso tem muitos estudos, né? Mas vocês devem ter as mesmas impressões, assim. Às vezes, quando tá vendo um pouquinho mais de TV, o sono já é outro, a reação da criança em algum comando é outro. Então, realmente, mais irritados. Se pra gente fica exaustivo, imagina pra um cérebro ainda em desenvolvimento. Mas eu sou otimista em relação a pensar que o consumo, as marcas, essas relações podem ser mais saudáveis do que já foram, sabe? Aqueles anos 90 que a gente tinha eu tenho, você não tem, né? Que as campanhas publicitárias eram completamente excludentes, porque o consumo sempre foi isso, desde a época, se a gente olhar para o passado, né? O consumir, né? Reis, rainhas, né? Te diferenciava com o status. Te diferenciava com o status. Então, acho que isso
continua porque é inerente ao comportamento humano. E Continua porque na escola, mamãe, eu quero a capivara tal, que gruda no braço, porque a Bianca e a fulaninha tem. Exato. E o meu Deus do céu, sabe? Daí como tu lida com isso também? Não, é a brincadeirinha do mãe compra um labubu pra mim. Isso, total, todo dia tem que E estudar. aí tu vai ver o labubu. Não, e que daqui a bicho 2 feio. meses vai ser mais um que vai estar dentro de um saco para doação, porque a Exatamente. quantidade e plástico e não sei o quê. Cara, eu fico pensando como isso é um grande desafio. Grande. Eu quero gastar com experiências, né, para elas e como colocar, introjetar isso na mente delas de que essas tendências são passageiras e daqui a pouco vai ser outra coisa e porque senão, gente, quando eu fiz minha mudança, me mudei faz pouco tempo, a quantidade de coisa que eu botei fora. E elas nem estão sentindo falta. Sabe? Não fora, né? Tem coisas que foram reaproveitadas, foram doadas, mas assim que nós não precisam daquilo ali. E o quanto isso também é do que a gente vai permitir que eles experimentem, né? Porque também tem essa questão desse consumo diferente. Essa coisa do... Agora, por exemplo, né? A gente estava comentando antes de ligar as câmeras esse mês de outubro, que é quando a gente está gravando esse episódio. Eu não sei quando ele vai ao ar, mas estamos aí no mês da criança, né? E é aqueles calendários malucos das escolas. E aí, assim, a feira de brinquedos, por exemplo, né? Que a escola promove. E aí eu comecei, por exemplo, eu com o Pedro. Tá, filho, então o que a gente vai levar pra essa feira, né? Que é a criança leva um brinquedo pra doar e volta pra casa com outro. E aí ele já... Não, mas isso... E quem sabe isso aqui que tu não brinca mais? Não, eu brinco. Não, Fica Pedro. pegado. Não, Pedro, olha só. Isso aqui era de quando tu tinha 3 anos. Nem tem quer saber 5. Não, mas então, o quanto a gente estimula, pouco ou muito, né? Determinados comportamentos. Também. Inconscientemente, porque é isso, né? Se eu olhar hoje, por exemplo, as caixas e caixas de brinquedos do Pedro, eu vou tirar 300 plásticos, toneladas de plásticos. Gente, que tristeza. Daí eu fico sem esperança na humanidade quando eu vejo... Mas é que essa humanidade, nesse caso, somos nós, Somos nós. Daí vem um link do AliExpress quando tu vê a quantidade de coisinha que tu... talvez eu precise disso pra guardar coisas. Sim. Né? Não precisa, sabe? Então, plástico. Mas a gente falou de experiência, isso é outra coisa, que isso já se vê no turismo também, por exemplo, as pessoas gastando mais dinheiro em turismo de experiência, e eu acho que essas novas gerações, elas também não querem, por exemplo, ter um carro, ter uma casa, né? O que antigamente as pessoas batalhavam a vida inteira, tipo, pra ter um carro, pra ter uma casa, pra ter sua família, ficar 30 anos no mesmo emprego. Não vai ser mais assim, elas vão ser ter mais mobilidade, vão ser mais nômades, talvez, né, digitais. Eu acredito nisso também, então... Mas depende da gente, então. Depende da gente, né? Total. Ai, que canseira, né? Canseira. Não é criar, né? A gente que criar se criar gado, é educar. Educar dá trabalho. Essa é uma frase bem boa sempre, a gente fala bastante isso, E é melhor agora do que da adolescência, né? Se a gente vai deixando... Dizem que a pior parte vamos dar o limite da educação está por vir ainda, né, gurias? Bom, gente, pra gente encerrar, então, como última pergunta, de forma muito breve, que tipo de marca vai sobreviver? A marca que tiver vontade de fazer diferença. Pra mim é isso. E não só vender, porque, né, hoje quantas existem no mundo e eu acho que é vontade de diferença pro seu público e pro ambiente no qual ela está inserido, sabe? Anny. Sim. Eu acho que as marcas que se conectem, assim, verdadeiramente, né, com o humano que habita em nós, né, então na gente, porque se fizer sentido, né, a gente se conecta e cada vez mais, isso eu acredito nas nossas próximas gerações, né, se a gente estiver aí olhando para elas com atenção, faz sentido, né, precisa ter, acho que daí a gente tem que frear também, né. Precisa da sacolinha plástica. E o consumo faz parte, movimenta tudo isso, mas se as marcas se conectarem com necessidade mesmo, que sempre foi a razão de existir, né? Mas com verdade, né? Às vezes fica um pouco na teoria, mas com fazer a mudança, que eu acho que aí a gente tem muito caminho pela frente ainda, né, galera? Mas já estamos fazendo. Porque é muito legal ver uma marca como agente da transformação mesmo, né? Eu acho que isso me dá vontade de comprar, gastar $70 numa camiseta da Patagônia, que eu sei que está indo para um lugar que de fato é um movimento, não é teatro, né? Exato. Isso também me motiva muito mais. Muito bem, meninas. Chegamos ao fim. Muitíssimo obrigada por essas trocas, por esse bate-papo, por essa conversa.
inspiradora. Acho que esse é um resumo da nossa conversa, do nosso episódio de hoje para o futuro das marcas. Então, marcas, assistam. Assistam essas meninas, essas mentes pensantes aqui, porque realmente são pessoas que estão inseridas no mundo das marcas, o que é bem importante, né? A Anne com um olhar mais publicitário, a Gabi com muito o olhar da criação de conteúdo, né? Das marcas. Então, olhem para elas, olhem para esses cérebros, né? Que a gente tem umas coisinhas boas para dizer para vocês. Adorei, obrigada pelo convite de novo. Bom, e para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Não esqueçam daquela cartilha de final sempre, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Espero semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.